Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. De antemão, quero agradecer a todos os inscritos, a todos que assistem nossos vídeos, que deixam like, deixam comentário, compartilham, nos ajuda da melhor maneira possível, que é com a oração. E também deixam aqui as suas críticas e suas sugestões. É um prazer ter a interação de todos vocês. Aqui não buscamos fins lucrativos e nem alguma projeção ministerial, mas sim pregar a palavra do Senhor e compartilhar aquele pouco de conhecimento que temos com as pessoas para que as pessoas venham a ter um relacionamento melhor com Deus e também com o seu próximo. O tema do vídeo de hoje é o seguinte: por que as pessoas não são dizimistas? É uma das perguntas que eu mais escuto, porque eu sou dizimista, porque vocês contribuem com o dízimo. Porém, conversando com dois amigos meus por esse dia, resolvi gravar esse vídeo. São algumas afirmativas que as pessoas dão por que não são dizimistas. Aqui no canal eu tenho algumas playlists. Na playlist com o tema dúvida eu abordo alguns assuntos que têm gerado alguma controvérsia no meio teológico e também divergências. Então, eu abordo diversos assuntos. Nessa playlist eu quero que você assista dois vídeos que estão relacionados com esse tema, porque as pessoas não são dizimistas. Assista o vídeo com o tema dízimo e oferta, que eu vou dar um resumo geral falando o que é o dízimo, o que é a oferta. Peço a você humildemente que assista, é um vídeo pequeno, dízimo e oferta. E também, pastor receber salário da igreja é bíblico? Tanto o vídeo com o tema dízimo e oferta e pastor receber salário da igreja é bíblico são assuntos que estão relacionados com esse. Então, por que as pessoas não são dizimistas? Em primeiro lugar, quando eu leio o texto de Mateus capítulo 22, versículo 29, eu chego a uma conclusão. O que é que está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 29? Jesus disse: errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Então, por as pessoas não ter o conhecimento bíblico e às vezes até ter um conhecimento bíblico, porém negligencia. A Bíblia diz em João 5,39 que devemos examinar as escrituras, porque cuidamos ter nela a vida eterna e são elas que de Jesus testifica. Então, leia a palavra de Deus, examine as Sagradas Escrituras e a pratique. Então, as pessoas não são dizimistas porque não têm o conhecimento bíblico. E outras até têm o conhecimento bíblico, mas negligencia, não acham importante. Também, quando abrimos a Bíblia em Malaquias, capítulo 3, verso 10, a Bíblia diz o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês, está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Então, as pessoas dizem: irmãos, eu não vou contribuir com os dízimos e ofertas porque eu não vou dar dinheiro a padre ou a pastor. Irmãos, quando nós contribuímos com os nossos dízimos e ofertas, não é que você esteja dando dinheiro ao padre e ao pastor, mas sim você está levando para a casa de Deus, para que haja mantimento na casa de Deus, pois a igreja é a casa de Deus. Por isso que eu disse a você, dentre os dois vídeos que eu sugeri, se o pastor receber salário da igreja bíblica e o vídeo dízimos e ofertas, peço a você que assista especialmente esse vídeo, dízimos e ofertas, para que esse vídeo aqui não fique muito longo. Então, assistindo aquele vídeo lá com este aqui, você vai entender muito bem o que eu estou falando à luz das Sagradas Escrituras. Então, as pessoas não compartilham, não, melhor falando, não são dizimistas, né? Porque não têm o conhecimento bíblico, outras têm o conhecimento bíblico, mas negligenciam, e outras usam a expressão que não vai dar dinheiro ao homem, ou seja, ao padre ou ao pastor. Então, não estamos dando dinheiro ao homem. Irmãos, mas e se eles não fazerem uma administração correta, não se utilizarem da melhor maneira possível, conforme diz a Bíblia, mas sim buscar o seu bel prazer, aí é com eles e Deus, irmãos. Você faz a sua parte, eu faço a minha, eles fazem a deles. Se eles não fizerem, é um problema deles. Infelizmente, né? Eles deveriam fazer a parte deles, mas nem todos os líderes espirituais fazem a sua parte. Então as pessoas dizem: eu não vou dar meu dinheiro ao homem. Aí se utilizam dos títulos de padre e pastor. São os líderes mais popularmente conhecidos. Também em Marcos 9,23 está escrito: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, por que as pessoas não são dizimistas? Porque não têm fé. Irmãos, o senhor quer dizer que eu não tenho fé? Não estou dizendo que você não tenha fé de uma forma plena. Porém, neste mandamento, neste princípio, neste preceito, talvez você não tenha, por ter sido mal instruído, por não ter o conhecimento, ou por ter uma visão distorcida dos fatos. Examine as escrituras, que eu já falei aqui, conforme está escrito em João 5,39, que você vai ver que é um mandamento bíblico. Então, por não ter fé. E como é que vem a fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você está ouvindo a palavra de Deus. De antemão, deixo bem claro aqui que eu não vivo de igreja,
não é verdade? Eu trabalho, minha esposa trabalha, temos a nossa renda, temos as nossas profissões, entendeu? Feito eu falei, é digno o pastor receber o salário da igreja? Lógico que sim, a Bíblia nos diz isso. Veja o vídeo depois, onde eu dou detalhes específicos e referências bíblicas, porém, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer conforme nos diz as Sagradas Escrituras. Então, por que as pessoas não são dizimistas? Dentre esses motivos, cito mais dois. O outro motivo está em Hebreus 13:7. Na parte final do versículo de Hebreus capítulo 13, verso 7, está escrito: imitai a sua fé, atentando para a sua maneira de viver. Manda lembrar dos pastores, né? Se refere aos líderes espirituais. Imitar a sua fé atentando para a sua maneira de viver. Ou seja, o pastor deve ser uma referência, o padre deve ser uma referência. Um líder espiritual é referência para o seu rebanho. Não que ele seja perfeito, porém ele tem que se esforçar para fazer a sua parte, conforme diz as Sagradas Escrituras. Então, por que as pessoas não são dizimistas e ofertantes? Pelo mau procedimento dos líderes espirituais. Tem muitos líderes aí, quando abrimos as redes sociais ou a televisão, podemos observar que eles fazem coisas absurdas, distorcem os princípios bíblicos, buscando seu bel prazer, buscando se autopromover, e as pessoas que estão nas suas igrejas, seus membros, né, ovelha, como a Bíblia chama suas ovelhas, eles não estão nem aí, só pensam nele. Mas vão prestar contas. A Bíblia diz que cada um de vós prestará conta de si mesmo a Deus, de tudo que fez e tudo aquilo que podia fazer e não fez. Então as pessoas não são dizimistas por causa disso. Eu acho que, dentre tantos princípios, tirando a questão do conhecimento bíblico que as pessoas não têm, negligencia, uma grande barreira é esta, é pelos escândalos, pelo mau procedimento que os líderes vêm dando. E em último, as pessoas me dizem, irmãos, eu não vou ser dizimista não, porque isso é uma prática e uma lei, ou seja, um preceito do Antigo Testamento. Mas será que Jesus manda a gente dar dízimo? Manda. E manda, irmão, manda. Vamos ver em Mateus capítulo 23, versículo 23. Mateus 23 está escrito: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, você deve dar o dízimo sim, mas sem omitir o mais importante da lei, o que seria, conforme diz o texto aqui, eu vou botar aqui, irmãos, o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé, conforme diz o texto. Ou seja, é uma prática. O dízimo, para concluirmos esse assunto aqui, não é obrigatório nesta aliança a qual nós estamos. Na aliança antiga, né, o Antigo Testamento, né, ou na lei do Antigo Testamento, como muitas pessoas falam, era um ato obrigatório. Agora aqui é mais um ato de fé. Então, ou você pratica ou não pratica, está no poder da sua decisão. Porém, inúmeras bênçãos são para quem são dizimista e ofertante, e outras bênçãos são retidas para quem não são, mas fica a seu critério. Então, repetindo, porque as pessoas não são dizimistas, por não ter o conhecimento bíblico ou por ter negligenciá-lo, por achar que não devem dar dinheiro ao padre ou ao pastor, isso é o homem, por não ter fé, especialmente pelo mau procedimento dos líderes espirituais e por achar que é um preceito da antiga aliança e não desta. Dentre tantos motivos que eu poderia citar aqui, porque as pessoas não são dizimistas, citei estes. Repito, assista nosso vídeo com o tema dízimos e ofertas, e se o pastor receber salário da igreja, é bíblico, está lá na playlist e dúvidas. Muito obrigado por todo o apoio, que Deus abençoe a vocês. Um forte abraço.